Então, hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre feminino e masculino. A grande maioria das mulheres que chega até mim hoje chega com a questão de não se sentirem ouvidas, não se sentirem valorizadas, sentirem que fazem muito pelo outro, que não recebem na mesma proporção. Então, hoje eu vou trazer para vocês algumas diferenças sobre cérebro masculino, cérebro feminino. Muitas vezes a gente espera coisas que não tem como acontecer. E não é porque não entendem, não é porque se fazem de desentendidos, é porque muitas vezes a gente espera algo que precisa ser comunicado de uma forma diferente. Então, essa forma de comunicar dentro do relacionamento muda completamente o perfil do relacionamento. A o resultado final do relacionamento. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns pontos e alguns princípios para que nós possamos melhorar isso. E vocês começam a perceber que, se vocês aplicam isso na prática, tende a melhorar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu vou ter que abrir aqui que não compartilhou. Não é essa. Essa aqui. Essa aqui. Conseguem ver minha tela aqui? Aqui. Eu Sim, eu consigo. consigo. Aqui. Consigo, sim. Então, hoje vamos falar sobre feminino e masculino. Então, muitas vezes a gente sente que fala uma coisa e o homem entende outra coisa completamente diferente. É como se não conseguisse existir uma comunicação ali. E por que é que isso acontece? Tem um livro chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Então, existem algumas diferenças entre masculino e feminino que precisam ser consideradas. E quando a gente entende isso, a nossa forma de relacionar fica mais fácil. Não estamos aqui para dizer que um é melhor ou o outro pior. Simplesmente que são energias, posicionamentos complementares que, se juntos, unidos, somam mais força, e não é uma competição. Então, não é melhor nem pior. Simplesmente é diferente. Quando a gente entende essas diferenças, a nossa vida fica mais fácil. Então, o feminino, ele é mais emocional, ele se conecta emocionalmente. Por isso, nós, mulheres, temos uma intuição mais aflorada. Por isso, nós mulheres somos mais emocionais. Muitas vezes a gente tem uma tendência de levar tudo para o pessoal, quando na verdade não é tão pessoal, mas isso é porque nós temos as nossas emoções mais afloradas. E quando a gente aprende isso, quando a gente usa isso a nosso favor, a gente começa a entender que os homens agem e respondem de uma forma diferente porque eles são focados para resultados e soluções. Nós somos emocionais, eles são racionais. E muitas vezes a gente pensa que eles não se importam, que eles não se preocupam, que eles não dão a devida atenção para aquilo que é importante para nós. Muitas vezes nos sentimos magoadas, chateadas, mas é apenas uma falha na comunicação. Então, o feminino, ele é a parte mais feminina, mais sensual, a beleza, a doçura, a sensibilidade, a emoção, a conexão com as nossas emoções. Então, nós temos isso. Só que muitas vezes, principalmente quando vamos trabalhar, nós viramos um leão, colocamos uma armadura e chegamos em casa e esquecemos de tirar essa armadura. E dentro de casa isso muitas vezes gera conflito. É como se fosse uma briga, como se fossem dois ímãs se repelindo. Quando a mulher está conectada com a sua energia feminina, o homem com a sua energia masculina, que é a sua natureza, tende a conectar, principalmente a parte do fogo, da sensualidade, essa libido mais aflorada, muitas vezes ela é apagada e esquecida, principalmente quando a mulher assume muitas responsabilidades.
E por que é que a mulher vai assumindo essas tantas responsabilidades? Porque nós temos um instinto materno e temos esse instinto de querer dar conta de tudo. Não nos permitimos falhar. Assumimos muitas funções, assumimos muitas responsabilidades. Muitas vezes nos tornamos a mãe do marido, muitas vezes nos tornamos o homem da casa. Assumimos múltiplas funções e assumimos inclusive as funções dele. Aí chegam as mulheres reclamando: já que meu marido está fraco, está sem iniciativa, não me ajuda, estou cansada, estou exausta, estou sobrecarregada. Mas o que acontece? Essa mulher assume múltiplas funções, trabalho, casa, família, filhos, e não se permite falhar. E aí, com o passar do tempo, vai se sentindo cansada, vai se sentindo esgotada, vai sentindo que a sua energia é consumida. E olha para o marido, já não tem mais admiração, muitas vezes já perde até mesmo o respeito. Então, a gente precisa aprender a delegar isso, a nos conectarmos com nós, com o nosso corpo, com a nossa essência. Por isso eu trago para vocês o banho do merecimento. O que é o banho do merecimento? Não é algo mirabolante que ninguém não possa fazer. É um banho onde você tira um tempo para tomar um banho com calma, baixa a luz, coloca uma musiquinha, vai tomar um banho sem pressa, sem estar correndo, sem ter múltiplas coisas para fazer. Já que, mas eu não consigo, eu não tenho quem me ajude. Pede ajuda para a mãe, para o marido, para uma amiga, mas tira esse tempo para você. Para de brigar contra a tua natureza e começa a cuidar de você. Então, a beleza, a doçura, a sensualidade são características femininas que muitas vezes a gente oculta, e muitas vezes tem mulheres que têm orgulho de ter uma energia masculina muito forte. Isso não é ruim. Isso traz muitos resultados positivos, inclusive no trabalho. Só que dentro do relacionamento, isso não funciona e não vai funcionar. Dentro do relacionamento, isso vai virar uma briga, isso vai virar uma disputa por território, uma disputa por poder, e muitas vezes esse relacionamento vai começar a se desgastar e vai começar a caminhar para o fim. Mas tudo começa na despolarização, quando a mulher assume múltiplas funções. Ela assume o lugar de homem, assume o lugar de mãe do marido, e aí, com o passar do tempo, as coisas vão piorando, até que existe um histórico de incompatibilidade, onde eu justifico o fim dessa relação. Mas tudo começa aqui. Então, nós, mulheres emocionais, os homens racionais. O masculino, ele é mais objetivo, ele tem um foco, ação, ele é muito mais direto, ele é focado na razão. Tanto é que se você for falar alguma coisa com um homem, a tendência é que ele te dê a solução. Muitas vezes você quer contar como foi o teu dia, você quer falar sobre as tuas questões, e o homem vem e te traz a solução. Então, um simples detalhe de você comunicar que você só quer contar aquilo que está acontecendo, você não quer a solução, muitas vezes isso já evita muito problema e às vezes até conflito. Então, as principais diferenças entre homens e mulheres é que os homens buscam por solução. Nós, mulheres, somos mais emocionais, nós buscamos pela empatia. Nós nos conectamos, nós nos envolvemos, nós ouvimos uma história, nós envolvemos as nossas emoções naquela história. E muitas vezes, quando uma mulher compartilha algo, ela só quer ser ouvida. E o homem vai ouvir e vai dar uma solução para o problema. Na grande maioria das vezes, isso gera um conflito. Praticar a escuta ativa dentro de um relacionamento pode melhorar muito a forma como você se relaciona. Não necessariamente apenas no relacionamento de casal, mas a escuta ativa em todas as relações. Principalmente nós mulheres temos essa tendência. Nós somos emocionais. Aí uma amiga vem e conta uma coisa. Ai, nossa, como o meu cabelo tá ruim hoje. Nossa, e o meu cabelo tá ruim, eu tô com uma cólica, minha barriga tá tão inchada. Isso é o que nós mulheres fizemos. Os homens dificilmente se reúnem para se lamentar, falar sobre problemas.
Homens têm muito mais dificuldade de falar sobre emoções, sentimentos, frustrações do que nós mulheres. Homens geralmente se reúnem para contar vantagens. Mesmo que não esteja tão bem assim, ele não vai sangrar em tanque de tubarão, ele não vai expor as feridas dele, principalmente se ele sabe que isso pode ser usado contra ele. Então, nós mulheres temos essa tendência, muitas vezes, de competirmos para ver quem está pior. E não praticamos a escuta ativa. Eu não ouço o que o outro tem a me dizer. Eu já quero rebater, eu já quero falar. A reatividade, além de ser um sintoma de uma ferida de rejeição, eu não ouço o que a pessoa tem a me dizer. Eu não ouço, eu já reajo. Eu já quero colocar para fora. Eu não consigo me relacionar com aquilo. Eu ouço, eu recebo, eu penso, eu processo. Não, na grande maioria das vezes a gente nem consegue. Principalmente quando a gente tem essas emoções mais afloradas, nos tornamos mais explosivas, mais reativas, mais impulsivas. A gente não consegue receber, porque é como se a gente estivesse em um estado de alerta. Eu tenho que estar preparada sempre para tudo e eu preciso reagir. Eu tenho que resolver logo. Não, eu posso me relacionar. Se você fizer um exercício agora e pensar, você consegue se relacionar com aquilo que te trazem? Ou você ouve, você já quer dar uma resposta, você já quer responder, você já quer falar alguma coisa? Isso é reatividade, isso é impulsividade. Então, praticar a escuta ativa muda a qualidade de todos os relacionamentos. Isso é um exercício que eu sugiro que vocês coloquem em prática. A escuta ativa, praticar a escuta ativa. Então, nós, mulheres, temos muitas caixas na nossa cabeça e nós conseguimos transitar por entre essas caixas. Uma mulher consegue fazer múltiplas funções ao mesmo tempo. Consegue fazer uma comida para uma criança, tá no telefone, dar comida, consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Um homem não consegue. Nós conseguimos transitar por todas essas caixas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem. Não conseguem fazer duas coisas de uma vez. Então, nós, mulheres, temos a nossa montanha-russa emocional, porque nós, mulheres, somos cíclicas. Assim como a lua, todos os meses nós passamos por fases. Jaque, mas eu não menstruo, eu faço uso de DIU, eu uso algum tipo de anticoncepcional, eu tenho implante hormonal, eu não menstruo. Não ter o sangramento em si não significa que você não faz um ciclo. O teu corpo faz um ciclo. Então, nós passamos pela fase da menstruação, que é a primeira fase do nosso ciclo, o primeiro dia da nossa menstruação, a fase folicular, onde o óvulo que vai ser liberado, ele começa a se soltar, a ovulação, onde esse óvulo fica preparado para a fecundação, e a fase lútea, que seria a nossa TPM. Então, nós não somos a mesma mulher durante as fases desse ciclo. Os nossos hormônios oscilam. E isso mexe nas nossas emoções, isso mexe no nosso humor, isso mexe na nossa fome, na vontade de comer doce, na retenção de líquido, no formato do corpo. Às vezes as pernas estão mais inchadas, às vezes os pés, a barriga está mais distendida, está com vontade de comer doce, está com vontade de beber alguma coisa. Isso tudo por conta das nossas oscilações hormonais. E todas nós mulheres passamos por isso. Os homens e as crianças. Aqui tem mais uma parte. Nós mulheres somos, assim como as 4 fases da Lua, nós também temos as nossas estações. O outono representa um novo ciclo, o ciclo onde as folhas caem, onde a gente se prepara para algo novo. E aí, na fase da menstruação, como se fosse um inverno que requer um recolhimento, uma atenção especial para o nosso corpo. A primavera a gente floresce, a gente fica radiante. No verão vem todo aquele fogo, aquela exposição. Então, nós mudamos de acordo com as fases do nosso ciclo.
E nesse ciclo influencia os nossos sonhos, os nossos sentimentos, a nossa saúde. O que seriam os nossos sonhos? Os nossos sonhos estão muito ligados com a nossa intuição. Então, nessas fases do nosso ciclo, vai ter momentos em que a gente vai estar mais introspectiva, vai ter momentos em que a gente vai estar mais chorona, vai ter momentos em que essa intuição vem de uma forma mais aflorada. Isso tudo por conta Mas dessas quem está me cumprimentar? hormonais. Vou só fechar teu áudio. Isso, obrigada. Influencia nos nossos sentimentos, na nossa saúde, na vontade de comer doce, no inchaço. Então, observar como o teu corpo funciona em cada fase do ciclo vai fazer com que você se entenda melhor também. Os homens não são como as mulheres. Eles não conseguem transitar por todas essas caixas de uma só vez. Ele entra numa caixa, ele fecha essa caixa e ele sai. Nós, mulheres, podemos falar uma coisa hoje e daqui 1 ano, 100 anos, 200 anos, nós lembramos. Lembramos o dia, a data, a hora, com quem foi, como foi. Um homem, se ele fala para você, esse assunto está encerrado, isso está encerrado. Ele parte para uma nova etapa. Nós, mulheres, temos eu falo que nós temos o nosso caderninho do vacilo lá, que a gente anota o dia, a data e a hora, e passe quanto tempo for, a gente lembra daquela situação. E muitas vezes a gente tende a ficar voltando e remoendo situações que nos machucam. Quando que para um homem, se ele falar, seguimos a partir daqui, ele vai seguir a partir daqui. Isso foi encerrado, é uma nova etapa. Então, eles não fazem 1 milhão de coisas juntas ao mesmo tempo. Eles fazem uma atividade, encerram, parte para outra. Eles não dão conta dessa amplitude. Eles são focados, objetivos, diretos. Inclusive, eles têm a caixa do nada. Quantas vezes vocês já se incomodaram com o marido na frente da TV lá, passando de canal em canal, que não está assistindo nada, não está vendo nada, só está lá passando o controle da TV? O que é isso? Nos tempos primitivos, o que é que acontecia? O homem saía para a caça todos os dias. Saía para a caça, quando voltava para casa, sentava em frente à fogueira e ficava olhando o fogo. O que é olhar o fogo? É dar um tempo para as ideias assentarem, para pensar, para entender. Nós não. Nós abrimos todas as caixas de uma vez, nós tumultuamos tudo e não paramos para descansar. E aí, muitas vezes, isso bagunça, a gente mistura as nossas emoções, nós misturamos coisas, pessoas e emoções. A gente mistura tudo e segue. O homem vai de uma por uma e muitas vezes a gente fica com raiva deles. Nossa, mas que calma, nossa, mas que paciência, enquanto a gente vive esse turbilhão todo. Mas isso é da nossa natureza. Não significa que é bom ou ruim, que um é melhor ou que o outro é pior. Mas significa que se a gente aprende a observar e entender como nós funcionamos, fica mais fácil. Então, aqui, ó, o olhar para o fogo do homem é assentar as ideias na cabeça. E muitas vezes a gente tem pressa, principalmente ainda quando a gente está nesse estado mais reativo. É como se a gente quisesse dar um sacode nele e falar, vai, reage, faz alguma coisa. Enquanto ele está lá na paz, na tranquilidade, nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto que a maioria dos homens não funciona dessa forma. E muitas vezes a gente pressiona. A gente pressiona, a gente quer conduzir, a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito e a gente insiste, a gente força as situações. Isso faz com que o homem só se recolha e se afaste. Os homens não são tão impulsivos quanto nós, mulheres. Eles tendem a pensar, tendem a se planejar de uma forma diferente. Então, entenda, não é que é melhor nem pior, é apenas diferente. Então, quando nós falamos com clareza aquilo que é importante para nós, a gente evita muitos mal-entendidos. Então, nós, mulheres, muitas vezes, damos a entender. Nós damos indiretas, nós não falamos com clareza, nós não falamos
aquilo que nós queremos. Falamos palavras subentendidas, falamos meias palavras, damos indiretas e muitas vezes esperamos que o outro adivinhe. Até uns dias atrás eu recebi mensagem de uma cliente minha falando que combinou com o namorado dela de encontrar ele no shopping. E o shopping era mais perto da casa dela, e ela perguntou para ele: eu vou de carro ou você vem me buscar? Aí ele perguntou para ela: eu passo te buscar ou você vem de carro? Ela falou: não, eu vou de carro porque eu não quero te dar trabalho. Ele falou: ok, eu te encontro lá. Então, os homens são literais desse jeito. Ok, eu te encontro lá. E passa para uma próxima etapa. E ela ficou furiosa. Ela falou: como assim? Vir me buscar então é dar trabalho? Mas ela falou que ela não queria que fosse buscar, porque ela não queria dar trabalho. Aí, então, vir me buscar é dar trabalho? E criou-se um conflito por falta de comunicação. Era só ter falado. Você pode vir me buscar? Sim, é mais longe, sim, dá um pouco mais de trabalho, mas é uma gentileza. E ele não falou que ele não iria. Ela falou que não iria e depois ainda diz que era um trabalho, uma coisa que não precisava ser feita. Então, nós temos que agir de acordo com aquilo que nós queremos, porque muitas vezes nós comunicamos uma coisa e fazemos outra, esperando que eles entendam. E aí, quando eles não entendem, nós ficamos frustradas, decepcionadas, chateadas. Então, muitas vezes a gente fala indiretas, os homens falam diretamente. E quando a gente para com isso, quando a gente começa a falar com clareza aquilo que a gente quer, sem querer conduzir as situações, sem querer manipular, sem querer pressionar para que as coisas aconteçam, eu simplesmente falo aquilo que eu quero. As coisas começam a caminhar de uma forma diferente. Então, para que a solução de conflitos aconteça, a nossa comunicação precisa ser clara, objetiva e direta. E quando você generaliza, do tipo, você sempre faz isso, ou você nunca faz o que eu peço, quando entra nesse estado de generalização, o homem tende a não te ouvir. Então, começar a observar a forma como você fala, a forma como você comunica, vai te trazer benefícios, não só no relacionamento, mas no trabalho, com amigos. O nível dos teus relacionamentos se eleva. Então, hoje, como seria reacender a conexão e o desejo dentro de um relacionamento? É a gente entender como é que nós nos sentimos amadas. Porque muitas vezes nós mulheres confundimos ser amadas com sermos úteis. Muitas vezes nós achamos que seremos amadas quando nós estamos fazendo muitas coisas para todo mundo. Quando eu faço 1000 coisas, eu dou conta de tudo, e quando aquilo que eu espero em troca não vem, eu me sinto chateada. Então, um erro que a grande maioria das mulheres comete é achar que vai ser amada por ser útil. E quando você é clara, quando você é sincera com você, você pode ajudar sim pessoas, não é que você tem que se fechar e a partir de agora eu não ajudo mais. Mas você saber por que você se comporta da forma como você se comporta te evita muitas decepções e muitas frustrações, principalmente no sentido de eu fiz esperando algo em troca e quando eu não recebi, eu me frustrei. Eu fiz esperando que fosse o muito obrigado. Quando esse muito obrigado não veio, eu me senti decepcionada, frustrada, chateada. E aí eu começo a me decepcionar, começo a me desanimar, mas na verdade nós não somos tão boazinhas assim. Nós esperamos algo em troca, sim. E tá tudo bem. Desde que você seja sincera com você e você não se conte histórias. Você não, eu não quero nada em troca. Mas quando a pessoa não te agradece, você fica chateada. Então eu espero algo em troca, nem que seja um muito obrigada. Então os homens também gostam de se sentir apreciados, gostam de se sentir úteis. Todos os homens que eu já acompanhei até hoje, todos os homens que chegaram até mim,
chegavam com a mesma queixa, que não se sentiam desejados, que não se sentiam vistos pelas mulheres, que muitas vezes até se sentiam inúteis, porque elas faziam tantas coisas e quando eles iriam fazer alguma coisa, era errado, tinha uma reclamação ou não estava feito do jeito certo, aí eles paravam de fazer. Mas, no fundo, o que um homem quer é ser visto, quer ser elogiado, valorizado, assim como nós também buscamos por isso. Ah, Jaque, mas ele não me ajuda com nada, como é que eu vou apreciar e valorizar? Se ele não te ajuda com nada, provavelmente seja você que esteja assumindo múltiplas funções e observe se você não está, inclusive, ocupando o lugar dele dentro dessa relação. E você, como é que você se sente vista e amada? Se sentindo útil? Se sentindo que precisa fazer tudo para todo mundo? Então, gestos de aprovação, validar aquilo que o outro faz, agradecer aquilo que o outro faz, isso fortalece o vínculo dentro do relacionamento. A mulher se sente amada quando ela é vista. A grande maioria das mulheres não se sente ouvida, não se sente valorizada. Por quê? Na grande maioria das vezes ela não tem atenção e ela não tem presença. Isso muda completamente a forma como as mulheres se relacionam. Quando uma mulher se sente vista, quando uma mulher se sente apreciada, e quando essa mulher tem presença, o comportamento dela muda. Ela se sente mais segura, ela se sente mais confiante, e isso em todas as áreas. Então, um lema que eu trago para as mulheres é: eu quero ser vista e eu quero sentir. O que é ser vista? Eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, eu quero ser apreciada, eu quero ter atenção. E lembra que eu falei da beleza? Então, a beleza, a feminilidade e a doçura são coisas que foram dadas a nós como um presente. E nós só precisamos nos conectar com essas habilidades. Nós conseguimos o que nós quisermos. Só que não é na força do braço, não é na imposição, não é no grito, não é na pressão, mas é sabendo conduzir as situações, comunicando de forma clara, objetiva, direta: eu quero isso. Aí tá, tudo bem, eu quero uma determinada coisa. Ah, mas ele não pode me dar. Por exemplo, eu quero uma caneta azul. Eu não posso te dar uma caneta azul, mas eu posso te dar uma caneta vermelha. Serve uma caneta vermelha? Não, não serve. Então, ok, tudo bem. Eu quero essa, mas eu posso te dar essa. Isso é possível? Isso te agrada? Isso te deixa confortável? Então, falar aquilo que você quer, falar aquilo que você espera e ajustar aquilo que fica bom para os dois, isso é muito importante. Ter essa atenção plena. Lembra que eu falei que nós nos perdemos, que nós ampliamos tanto, que muitas vezes a gente perde a presença e a gente perde a atenção, porque muitas vezes o homem não tem paciência de ouvir. A gente quer ser ouvida, mas muitas vezes fala tanto. É só chegar num acordo naquilo que faz sentido para cada um. E você comunica: eu não quero uma solução, eu quero que você me ouça. A atenção e a presença fazem toda a diferença para uma mulher. Quando uma mulher se sente vista e valorizada, o comportamento dela muda completamente. Então, abastecer o nosso tanque de amor, ele é muito importante. Como é que você se sente vista? Como é que você se sente valorizada dentro do teu relacionamento? Como é que a pessoa que está com você se sente vista, se sente valorizada? Porque muitas vezes eu estou entregando para o outro aquilo que não tem valor. É a metáfora de dar pérolas aos porcos. Eu entrego para o outro aquilo que não tem valor para o outro, tem valor para mim. E aí, quando eu entrego para o outro aquilo que tem valor para mim, eu me sinto decepcionada, porque muitas vezes eu me esforcei tanto para fazer aquilo e o outro não deu valor. Então, entregar para o outro aquilo que é importante para o outro faz toda a diferença. É claro que você entendeu o que é importante para você
aquilo que você quer receber, entender o que é importante para o outro e o que o outro quer receber, é abastecer o tanque todos os dias com amor. O amor, ele é construído, o relacionamento, ele é construído diariamente. E as coisas não se acabam de uma hora para outra. É um desgaste, é um cansaço, é uma falha na comunicação, é uma exaustão, é algo que vai se perdendo. Então, observar isso, entender como você se sente amado, entender como o outro se sente amado, faz toda a diferença no relacionamento. E nós criamos dentro dos nossos grupos de mentoria também o Dia do Hoje Tem, que geralmente é na sexta-feira. O que é o Dia do Hoje Tem? É o dia que a gente se arruma para namorar. Jaque, mas eu não tenho ninguém. Não tem problema, é só você resgatar aquilo que você fazia no dia que você ia namorar. Então pensa quando você começou a namorar. Você não podia sair todos os dias, aquilo era um evento. Você se arrumava, você se perfumava, você tomava um bom banho, você se preparava para aquele momento, você ficava ansiosa para aquele momento. Hoje não, cai na rotina, é sempre a mesma coisa, e as coisas vão se acumulando, os problemas vão se acumulando, o cansaço vai se acumulando, e a gente vai perdendo esse encantamento do começo do relacionamento. O que é que tinha de tão encantador no começo? A pessoa era quem ela era. Ela não usava uma máscara, ela não foi se moldando, ela não foi se encaixando naquilo que gostariam que ela fosse. Ela não se perdeu de quem ela é. Ela estava livre, espontânea, naturalmente, como ela é. Ela, às vezes, se perde dela mesma. Então, o dia do hoje tem é o dia de você pensar que você vai namorar. Mesmo que você não tenha ninguém, é o dia de você se arrumar, de você passar um bom hidratante, de você passar um perfume, de você passar algo no corpo, de você começar a cuidar de você dar essa atenção para você mesma. Então, como é que a gente cria conexão dentro de uma relação? Cite, escreva, liste 3 coisas que você gostaria de receber para se sentir amada. Quais seriam 3 coisas que eu me sentiria amada? Ah, eu me sentiria amada se eu fosse ouvida com presença. Eu me sentiria amada se eu tivesse tempo de qualidade com essa pessoa. Eu me sentiria amada se eu ganhasse um presente. Eu me sentiria amada se a pessoa me levasse para jantar. Eu me sentiria amada se a pessoa fizesse alguma coisa para mim. Então, liste 3 coisas que você gostaria de receber para se sentir amada. Como é que você se sente amada? O que uma pessoa precisa fazer para que você se sinta amada? E liste também 3 coisas que você pode fazer para fortalecer a relação. E isso você pode aplicar em todas as áreas da vida, não só para o relacionamento de casal, mas para o relacionamento profissional, para o relacionamento com amigos, para o relacionamento com pessoas, para o relacionamento com os filhos. O que é que os filhos, na grande maioria das vezes, querem? Querem presença, querem atenção, querem ser vistos, querem ser ouvidos, querem tempo de qualidade juntos. O bem mais precioso que nós podemos dar para alguém é o nosso tempo e a nossa presença. Um presente, algo externo, é muito fácil, mas ouvir uma pessoa atentamente com presença, dar o seu tempo para uma pessoa, esse é o bem mais precioso que você pode dar para alguém. Então, liste 3 formas que você se sente amada e liste 3 coisas que você pode fazer para fortalecer a relação com o outro. Seja ouvir na escuta ativa, seja ouvir de uma forma menos reativa, seja fazer algo para agradar essa pessoa, seja se aproximar, seja tirar mais tempo para estar com essa pessoa. 3 coisas para você receber e 3 coisas para você fortalecer a relação. Então, hoje,
essa seria a nossa aula. Deixo esse exercício em aberto para vocês. Vou mandar lá no grupo depois. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma sugestão? Aí eu disse, eu aqui já nem lembro mais do que era. Alguma dúvida? Jaque, Tânia. Oi, Tânia. Seja bem-vinda. Obrigada. Jaque, estive atenta Uhum. à, à aula que a Jaque acabou de direcionar-nos, mas, no entanto, surgiu uma dúvida, Jaque. A Jaque falou mais da mulher. E Uhum. no caso do homem, quando o homem reclama, dizendo que não recebe aquilo que dá, mas eu percebo que eu dou o meu melhor. De que forma é que eu posso inverter isso? Tânia, ó, vou voltar aqui no compartilhamento de tela. Lembra que eu falei do dar pérolas aos porcos? Certo, certo. Quando você entrega para ele aquilo que tem valor para você, você está dando pérolas aos porcos, porque você está fazendo aquilo que tem valor para você. Aí ele recebe aquilo e pensa: não, não era isso, não era assim que eu queria, ele reclama. Mas vale uma pergunta ou uma observação. Talvez é a história da caneta. Eu quero essa caneta azul. Eu posso te dar essa caneta azul? Não, eu posso te dar essa aqui. Ou sim, eu posso te dar essa aqui. Eu adoro essa vermelha. Só que quem adora essa vermelha sou eu. Essa vermelha quem gosta sou eu, e isso tem muito mais valor para mim. Para o outro, é essa azul que tem valor. Então, o que é que você precisa fazer? Entregar para ele o que tem valor para ele. Talvez você esteja entregando para ele aquilo que você gostaria de receber e aquilo que você tem valor para, aquilo que tem valor para você. Aí você se desgasta, você faz muito, você se sobrecarrega e nada nunca tá bom, porque talvez você esteja entregando a coisa errada. Observe a forma como se sente amado. Como você se sente amada? É palavra de afirmação? É toque físico? É presente? É tempo de qualidade? Como você se sente amada? O que você teria que receber para que você se sentisse amada? Mas isso é a forma como você se sente amada. A forma como ele se sente amado, você precisa perguntar ou você precisa observar, porque provavelmente você está entregando aquilo que tem valor para você. Ok, certo, percebi, Já que Jaque. Conseguiu entender? isto tem a ver muito Percebi, com a Jaque. linguagem de amor, certo? Certo. As linguagens de amor. O que é importante para você receber e o que é importante para o outro receber. Porque é isso que eu falei para a Tânia. Às vezes você entrega aquilo que tem valor para você, mas para o outro aquilo não tem valor. Por Não, exemplo, ah, que delícia receber uma comida quentinha. Aí você se esforça, você faz mil coisas para dar tempo da pessoa chegar e ter uma comida quentinha, e a pessoa fala: nossa, estou cansado, vou tomar um banho, depois eu como. E você se esforçou tanto para aquela comida ficar pronta naquele momento, para a pessoa chegar e a comida está quentinha, e a pessoa fala: não, mas eu não quero, eu quero tomar um banho. Então, aquilo que tem valor para você, não necessariamente tem valor para o outro. E entender uhum, essas diferenças faz muita diferença na vida prática, principalmente porque a Tânia trouxe a questão de que ele reclama, mas pode ser que ela também não receba aquilo que ela quer da forma como ela gostaria. Então, são ajustes que a gente faz, principalmente na comunicação. Ah, eu adorei isso que você fez, mas eu gosto mais quando você faz de uma outra forma. Me sinto melhor quando você faz de outra forma. Não é desqualificar aquilo que a pessoa fez, não é desqualificar a pessoa, mas é um ajuste para que aquilo que seja bom para você, você receba,
e aquilo que seja bom para o outro também receba. Quando os dois se enchem, quando os dois se fortalecem, nós ficamos mais seguros para caminhar nessa direção. Agora, quando eu me esforço para fazer algo que não tem valor, ou o outro se esforça para fazer algo que não tem valor para mim, isso só gera desgaste e só gera afastamento. Então, por onde é que a gente começa? Entendendo a nossa natureza, entendendo que muitas vezes nós queremos dar conta do mundo, que muitas vezes nós nos sentimos amadas, querendo resolver tudo para todo mundo, que muitas vezes somos nós que assumimos tantas responsabilidades e deixamos o homem com poucas responsabilidades, ou quando ele vai fazer, não, tá bom, e aí ele acaba parando de fazer. E isso cada vez vai gerando um afastamento maior. Ao invés de afastar, a gente aproxima. Mas a comunicação clara, objetiva, direta, você se entender com você primeiro, sempre é o primeiro caminho. Porque nós não temos como dar ao outro aquilo que nós não temos para dar. Principalmente nós mulheres que trabalhamos, que temos filhos, família, que damos contas de muitas coisas. A gente se sobrecarrega. Nos sobrecarregamos, no fundo queremos ser amadas, queremos ser vistas, mas se alguém chega para você e pergunta hoje, o que eu posso fazer por você hoje? Na grande maioria das vezes a gente não sabe responder. Estamos cansadas, exaustas, sobrecarregadas, mas não sabemos comunicar aquilo que é importante para nós, aquilo que nós queremos. Então, o que eu posso fazer por você hoje? Comece a você mesma se perguntar isso. Comece você a levar isso para o teu dia a dia. Porque muitas vezes nós esperamos do outro aquilo que o outro não tem como fazer por nós. E muitas vezes o outro nem sabe que nós esperamos. Então, falar sempre é o melhor caminho. Mais alguma dúvida? Jaque, eu não tenho propriamente uma dúvida, ou posso chamar de dúvida e comentário ao mesmo tempo. Sim. Normalmente aqui na nossa realidade, a forma como as mulheres são criadas e a forma como os homens são criados. Eu não sei se isso é uma formatação de criação ou é uma natureza dos gêneros. Mas as mulheres são formatadas a servir de uma forma indireta, a anularem-se em prol dos maridos, dos filhos, e nota-se muito isso. E os homens, eu não sei se vou dizer com quem estamos a casar, mas pronto, que temos aí socialmente, eles Sim. estão habituados a este modelo estrutural. Uma mãe que se anulou pelo pai, uma mãe que se anulou pelos filhos, e nós, as mulheres, de alguma forma, somos criadas e estruturadas para servir e agradar o marido, independentemente das condições do relacionamento. Se for um bom marido, mau, aguenta, é assim, tens de fazer sempre o teu papel. Que Francisca, de aqui uma no forma. Brasil nós temos um ditado que fala melhor com ele, pior sem, ruim com ele, pior sem ele. Então eu penso que sim, a questão cultural influencia muito, Sim, e o mas que, só para terminar, o que é que isso leva muitas vezes? E hoje em dia tem a globalização e nós já não vivemos só com os nossos princípios de origem. Conseguimos aprender que devemos nos priorizar, nos cuidar, tratar do nosso emocional, do nosso físico, do nosso espiritual. A partir do momento em que as mulheres começam a abrir os olhos e fazer esses passos em prol do autocuidado, uhum, parece que espanta mais o o homem. homem. Muitos não recebem bem, não veem com bons olhos. Então, Francisca, aqui não é diferente. E principalmente aqui a gente fala uma mulher muito independente. Uma mulher muito independente é uma mulher que vai ficar sozinha. É como eu comentei, por esse instinto materno existir, muitas vezes a gente começa a fazer muitas coisas em prol de agradar. E sim, nos perdemos de nós.
Eu penso que é Uhum. praticamente impossível uma mulher que nunca passou por um momento em que se perdeu dela. Algumas retomam o eixo, mas retomam muitas vezes quando passam por um divórcio, por uma traição, por um abandono, ou quando, às vezes, até mesmo uma doença. Então, nós temos duas formas de nos encontrarmos, que é através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, ou através das dores, através das pancadas da vida. Não é que é errado servir ao marido, mas insanidade se submeter a algo que te machuca. Não pense que é só aí, porque aqui também acontece. E eu acompanho mulheres que têm homens que não são tão bons, que às vezes bebe, que não coloca dinheiro em casa, que ela que tem que sustentar tudo, está exausta, está cansada, sobrecarregada, e mas eu tenho que aguentar porque é assim mesmo, porque é ruim com ele, pior é sem ele. Então, isso muitas vezes gera uma dependência emocional. E todos nós, até que não passamos por um amadurecimento emocional, temos essa tendência de sermos dependentes. Isso acontece. Só que a grande questão é quando essa dependência, ela destrói a nossa autoestima, muitas vezes até a própria vida. Às vezes não chega a tirar a vida em si, mas a vida dessa mulher vai se acabando. E eu não estou dizendo que a mulher não deve servir ao marido, mas as funções que a mulher assume são muito maiores do que as dos homens, principalmente quando se tem essa cultura muito forte de servir. Eu abro mão de mim para fazer pelos outros. E aí, quando eu vejo meu marido já não trabalha mais, já não coloca mais dinheiro dentro de casa, sou eu que sustento tudo, sou eu que faço tudo. Então, como é que a gente começa a mudar isso? Com os combinados. Eu sou casada. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quem coloca a maior parte do dinheiro em casa? Quem dá mais conta do trabalho com as crianças? Quem faz tal coisa? Então, são acordos, são comunicações, conversas que precisam ser tidas. Só que é claro que uma mulher que está completamente perdida dela não vai conseguir ter uma conversa assim, não vai conseguir ter clareza de como comunicar. Às vezes ela está tão perdida que ela não sabe nem o que falta, só sabe que está exausta, só sabe que está cansada, mas não sabe nem o que mudar. Então, eu penso que não é aí que isso acontece. Não sei dizer em outros países, mas aqui isso também é comum de acontecer. E as mulheres que são mais despertas nesse sentido são as mulheres que geralmente já passaram por muita dor e sofrimento. E outro parênteses importante de colocar aqui é que não é uma competição. Eu faço isso, então você faz isso, e acaba competindo para ver quem faz mais, para quem gera mais resultado, e principalmente para as mulheres que estão no mercado de trabalho, isso é muito comum virar essa competição. Mas uma competição dentro de um relacionamento não vai funcionar. Mas uma cooperação vai funcionar. Eu faço isso, você faz isso. Por isso, mais uma vez eu digo, entender aquilo que é importante para você receber, entender aquilo que é importante para o outro receber, para que nós possamos ter esse movimento de dar e receber, não apenas só um dos dois fazer. Quando apenas um dos dois faz, existe esse afastamento. E sim, muitas vezes é a mulher que se perde dela, justamente por assumir tantas funções. Pois, e depois fica uma coisa bem interessante entre me desenvolver e esse desenvolvimento ameaçar o meu casamento, então eu prefiro não desenvolver, que é para continuar naquela posição, porque desta forma é que funciona, né? Entre aspas. Eu não sei se você percebe isso, principalmente no trabalho. Quantas mulheres deixam de crescer, deixam de prosperar, deixam de fazer mais dinheiro, porque o marido às vezes já ganha menos, Sim. ou porque se eu crescer, o meu marido não vai me acompanhar.
Então, se o meu trabalho custa o meu casamento, eu não avanço, eu não faço mais dinheiro. Só que é o que eu falo, não é um ou o outro, é os dois caminhando juntos e crescendo juntos. E sim, muitas vezes a gente se boicota. Mas, justamente conectar com a nossa feminilidade, com a nossa doçura, com isso que é nosso de natureza, faz com que nós possamos conduzir isso de uma forma mais leve, mais fluida e fazer com que o homem nos acompanhe. Porque é isso que eu falei, nós conseguimos conduzir um homem, só que não é na pressão, não é no grito, não é impondo. Se eu imponho, o homem se sente ameaçado e se afasta. Se eu grito, ele se afasta. Então, cada vez vai afastando mais. Mas, se eu vou usando a minha feminilidade, se eu vou falando de uma forma mais doce, de uma forma mais mansa, o homem tende a vir se aproximando. O homem não quer competir. O homem não quer provar que ele é o homem da relação. Não existe lugar para dois homens ou para duas mulheres. E não estou falando no sentido de homoafetividade, mas de energias complementares. Feminino complementa masculino. Dois femininos vai repelir. Dois masculinos vai repelir. Então, é saber conduzir, usar essa feminilidade, esse poder que nós temos a nosso favor e conduzir, para que nós possamos crescer, o homem possa crescer e também colocar limites muito bem claros. Eu penso que uma das maiores confusões que as mulheres fazem é sobre ser feminina, ser doce, mas ser boba, não saber limite, não saber dizer não, achar que porque é feminina é fraca e que podem fazer com ela o que quiserem. Aqui existe um grande equívoco. Feminilidade não é ser bobinha, não é ser ingênua, não é aceitar tudo que o outro faz. É colocar o limite e conduzir as situações com sabedoria, sem força, sem grito, sem imposição. Você sabe a diferença que isso faz na prática. Exatamente. Então era isso, mulheres. Deixo esse exercício com vocês. Pensem em 3 coisas que te fariam se sentir amada e 3 coisas que você pode fazer para fortalecer o vínculo de toda e qualquer relação. Pense em uma relação a qual você gostaria de fortalecer, seja teu relacionamento, seja relacionamento com filhos, seja trabalho. O que você pode fazer pelo outro para fortalecer a tua relação com o outro? E o que faz com que você se sinta amada? E lembre, ser amada não é ser útil. Fazer tudo para todo mundo não é amor, é ser útil. Um grande beijo, uma ótima noite. Segunda que vem estamos de volta. Convidem as amigas e venham participar. Um beijo, uma ótima semana. Beijo, Beijo. Jaque. Beijo. Ótima semana para ti também, Jaque. Beijo, boa noite. Boa noite.